Olá, meu nome é Carolina e esse é meu canal sobre educação. E no vídeo de hoje eu vou responder algumas dúvidas que surgem aí sobre as fases, né, os níveis aí, que é pré-silábico, silábico, alfabético, silábico alfabético. Então no vídeo de hoje eu vou tirar essas dúvidas. Antes de começar o vídeo em si, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no meu canal, nesse botãozinho vermelho. Se tiver vermelho para você, quer dizer que você ainda não é inscrito, então se inscreva, faça parte dessa comunidade, faça parte da educação e dessa democracia, né, que é entregar a educação para o outro. Mas vamos lá, hoje eu vou falar sobre um tema que eu adoro, que eu amo de paixão, que é a alfabetização. Você já sabe que aqui no canal eu sempre tô falando sobre esses temas, né? Alfabetização, atendimento pedagógico, mas hoje vai ser sobre a alfabetização que pode ser trabalhada no atendimento pedagógico, por exemplo, né? Que eu acho que vocês vão utilizar muito se vocês estiverem atendendo crianças aí na fase da alfabetização ou até mesmo dentro da sala de aula aí. Bom, eu vou pegar aqui um livro que eu vou me basear hoje esse vídeo, né? Porque sempre tem uma base teórica, não foi uma coisa que eu criei e tudo mais, mas hoje eu resolvi compartilhar com vocês da onde que eu me baseei, qual livro que eu me baseei, caso vocês queiram comprar ou se vocês já tiverem depois revisar novamente. Então é esse daqui, do Sistema de Escrita Alfabética, do Arthur Gomes de Moraes. Ele é um dos autores que estuda muito, há muito tempo, sobre a alfabetização, junto com a Magda Soares, aí são dois autores muito importantes, né, para essa pesquisa mesmo da alfabetização, sobre o estudo e tudo mais. Então, me baseei nele, mas tem outras pessoas que falam sobre esse estágio aí, onde as crianças se encontram. E eu vou falar sobre cada uma delas e explicar. Mas antes de a gente falar sobre especificamente das fases, a gente tem que entender que se começou a pensar nessas fases lá com a Emília Ferreiro e a Ana Teberoski, né, na psicogênese da língua escrita. Antes disso não se pensava em fases, em níveis e hipóteses de escrita, porque eles achavam que as crianças não pensavam quando estava escrevendo e tudo mais. Mas eu já até fiz um post lá no meu Instagram, se vocês não me seguem lá, no Eu Carol Pedagoga, que eu falo sobre isso, né? Que as crianças pensam a escrita antes mesmo de aprenderem a escrever. Carolina, como assim? Por exemplo, se você tem uma criança pequenininha na sua sala, ou seu filho, ou alguma criança que você conheça, e você pede para ela escrever, né? Ela tem, sei lá, uns 3, 4 anos, ela vai pegar o lapisinho, a caneta e vai fazer aqueles rabiscos, né? Isso, ela tá pensando na escrita, ela tá imitando aquilo que os adultos fazem para escrever. Então elas pensam na escrita. Se você pedir para ela desenhar, ela vai desenhar. Se você pedir para escrever, ela vai fazer esse rabisco que é a mais rudimentar escrita da criança aí. Então foi a partir disso que a Emília Ferreira e a Ana Teberoski começaram a falar sobre as hipóteses, né, da escrita aí. Eu até quero falar qual página aqui que tá no livro, que elas começam a falar. Começa lá na página 44 e vai indo, né? E o Arthur Gomes também traz as suas considerações aí. Ele faz a leitura da Emília, da Ferreira e da Teberoski aí, e faz as suas considerações muito importantes, né? Tem uma coisa que eu acho que deve ser muito levada em conta, que são duas perguntas que ele coloca lá, que é o que as letras representam e como as letras criam essas representações. São duas perguntas que as crianças respondem ao longo do processo de aquisição da escrita e da leitura, principalmente da escrita, né? Então, o que as letras representam? O que elas notam aí, né? Porque a gente fica aquela coisa assim, as letras são códigos. Gente, as letras não são códigos. As letras são as letras, entendeu? Elas notam os sons da fala. E é isso que é a primeira pergunta aí, né? O que elas representam, os sons das falas. Isso a criança vai identificando no processo mesmo. E depois, um pouco mais pra frente do livro, vai mostrando as fases, vai mostrando até alguns desenhos, assim, umas escritas, né, na verdade, das crianças.
Então agora eu queria explicar, assim, um pouco de cada fase, bem, assim, fácil e rápido de entender, nada muito mirabolante, que fique de fácil entendimento, né? Bom, eu espero que fique. A primeira fase aí que nós temos, a primeira hipótese da escrita, é a pré-silábica, que é a fase que a criança ainda não sabe que as letras são os sons que nós falamos, né? Elas não representam os sons da fala ainda. Então, se você vai pedir para uma criança que está na fase pré-silábica, ali em torno de 5 anos, por exemplo, 4 anos, não sei, antes aí da fase da alfabetização em si, você pede para ela escrever, sei lá, bola, ela pode vir desenhar uma bola, ou ela pode fazer assim, realmente esses traçados, né, fingindo que está escrevendo ali a palavra bola. Ela pode fazer as famosas garatujas, fazer bolinhas, fazer números, né, juntar um pouco do desenho com números, se ela já conhece os números. Então a criança nessa fase ela não escreve ainda porque ela não entende que nós escrevemos e notamos na folha do papel os sons da fala. Ela pode até reconhecer algumas letras e tudo mais, a letra do seu nome e tudo mais, mas ainda ela não faz essa relação, né? Então, andando um pouquinho mais pra frente aí na fase silábica, né? Ela já começa a compreender que nós representamos os sons da fala. Mas ainda assim, ela representa essas letras, né? Silabada mesmo, vamos dizer assim. Se você falar para ela escrever, por exemplo, sapato, se ela tiver numa fase silábica quantitativa, de quantidade mesmo, ela vai colocar várias letras, porque ela já sabe e reconhece que nós escrevemos com letras, com sons que saem da nossa boca, né? Numa fase quantitativa. Então ela vai pegar as letras que ela conhece, principalmente as letras do nome dela, né? Se ela chama, sei lá, vou chutar o nome aqui, Laura, ela vai colocar o L, vai colocar o U, vai colocar o A, vários As, L, de forma bem quantitativa, assim. E tem uma outra que é a silábica qualitativa, no qual ela já avança bem, assim, já avança, ela já sabe que nós representamos o som da fala, igual expliquei aqui. Só que agora ela representa uma letra para cada sílaba. Então, se eu falo para ela a palavra sapato, eu sei que sapato tem 3 sílabas. Então, por exemplo, ela pode colocar a letra A, se ela for uma criança vocálica, né, que ela reconhece mais os sons das vogais. Depois, o to, ela vai representar o o, sapato, gente, peraí, não, é o pá agora. Ela vai representar o A do pá e o to, né? O o. Então ela vai representar de forma vocálica, vamos dizer assim. Se ela for uma criança mais consonantal, que eu acho bem mais difícil, porque as crianças primeiramente escutam as vogais para depois para as consoantes. Mas se ela for consonantal, ela vai escrever as consoantes aí, as 3 letras que representam as 3 sílabas. Essa é a fase silábica. E depois, avançando um pouquinho mais, muito mais, as crianças dão tipo um salto assim, muito rápido nessa fase de alfabetização, se bem trabalhada, se bem construída, elas vão para a fase silábico-alfabético, que é uma fase que elas já entendem que os sons representam as falas e que elas têm que colocar mais letras, que as letras estão faltando algumas letras ali, né? Então elas falam assim, nossa, sapato, ó, eu tô escutando o som do S, escutando o som do A, então vou colocar o S, o A. Às vezes ela pode esquecer alguma letrinha ali, às vezes ela não entendeu o som vocálico do to, do T ou do pá. Falta algumas letrinhas, mas ela já coloca a palavra muito mais completa, né? E isso, para a próxima fase, que é a fase alfabética, gente, aí que é um pulo, um salto, pá, né? A criança faz assim, pum, porque é só colocar mesmo as letras, né? Acrescentar as letras aí. Ela já entende, ela já sabe, ela já compreende que nós representamos as letras ali, que nós escrevemos com as letras, que elas têm uma posição ali, né? E tudo mais. Então,
essas são as fases da alfabetização, que vai do pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. Mas eu queria deixar um alerta, uma coisa importante aqui. Entenda, a criança estar no nível alfabético não necessariamente quer dizer que ela é alfabetizada. Carolina, como assim não é alfabetizada? Como assim? Gente, entenda, ser alfabetizada hoje é saber ler e escrever, compreender pequenos textos, escrever bilhetes, né, pequenos textos. Então, só entender que você escreve sapato, bala, bota, ok, não é o suficiente. Você tem que colocar isso dentro de um contexto, dentro de um letramento, né? Porque é muito fácil escrever palavras soltas, mas elas não podem ficar soltas, elas têm que estar dentro de um contexto, dentro de um texto aí, dentro de um gênero textual. Por isso que eu, Carolina, aqui defendo muito essa relação da alfabetização com o letramento, né? Então, quando você estiver trabalhando aí a escrita, nunca deixe de trabalhar junto os textos, os gêneros textuais, porque assim vai enriquecer muito mais a sua aula e o processo vai ser muito mais lindo no final aí, porque além de chegar na hipótese alfabética, ela vai ser uma criança que compreende, que lê, que entende o mundo aí. Então, espero que ficou claro esse vídeo aí, eu quis falar um pouco sobre essas fases, essas hipóteses. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, né, nos comentários. Escreva se tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira acrescentar, que eu vou adorar ler. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no meu canal. Até um próximo vídeo. Tchau!